irmãos e irmãs, hoje dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos. Nós somos convidados por toda a igreja a intensificar as nossas orações pelos sacerdotes, porque São João Maria Vianney foi um grande modelo, né, de pároco. Mas, por ocasião aqui dessa nossa reunião do avivamento, eu queria compartilhar alguns detalhes da vida de São João Maria Vianney. Veja, nós sabemos, alguns dizem que São João Maria Vianney não era inteligente, mas não é bem assim a história. São João Maria Vianney, ele teve dificuldades com o latim. E aí no clero, né, no meio seminaristas, o clero, começaram a desprezá-lo como não inteligente, só pelo fato dele não ter uma boa pronúncia de latim, não ter tido bons resultados, né, nos exames do seminário em latim. Mas ele era um homem muito profundo na teologia, era um homem inteligente, sim. Pois bem, ele recebeu essa fama de não inteligente. Todos ao seu redor, do clero, julgavam, né, que ele não prometia muitos sucessos retumbantes, né? Ele não era um homem que iria se destacar. Parecia, a princípio, que era uma pessoa desprezível, uma pessoa assim que não se pode esperar muita coisa. E aí, meus irmãos, isso nos faz lembrar uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado aí, vê se não é uma coisa louca que está aí do teu lado, não é? Vê se não é uma coisa desprezível que está do seu lado, não é? Isso foi só porque você deu uma olhada, porque se você começar a conversar, você vai ter certeza que essa pessoa é uma coisa louca, é uma coisa vil, é uma coisa desprezível para este mundo. Mas Deus separou para ele. Deus separou para ele. Fala para o irmão do seu lado, você é um separado de Deus. Meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus hoje, que esta homilia também possa cair no seu coração como uma profecia que exorciza todo o espírito de autocondenação, de autojulgamento. Você que se despreza, você que se desmerece, você que diz que não pode, que não consegue, que não vai, que não foi escolhido, que não merece. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sai demônio. Ser livre, porque a palavra de Deus nos foi dada, inclusive, lá na torre de oração. Quem ama, lança fora o medo. Não conhece essa palavra, gente? Me ajuda aí. Quem ama, lança fora o medo. Todo medo, todo temor. Então, você não se intimide diante do chamado de Deus. Você não olha para si, porque se todos nós olharmos para nós, a gente realmente, de fato, a gente vai falar assim, eu não posso, eu não consigo. Porém, meus irmãos, se Deus chama, Ele capacita, Ele surpreende. Deus nos surpreende. E aí, meus irmãos, foi isso que aconteceu com João Maria Vianney. Todos desprezavam a ele, todos desmereciam, e, no entanto, este homem foi extraordinário, como um grande instrumento extraordinário nas mãos de Deus. Outro ensinamento, meus irmãos, que eu queria deixar a partir da vida de São João Maria Vianney, era que ele foi nomeado para um vilarejo perdido de Ars, na França. É interessante isso, porque nós, como homens e mulheres do avivamento, não podemos ficar nessa inclinação de irmos apenas para lugares em que já estão avivados. É muito bom esse ajuntamento aqui, sim ou não? Sim. Esse ajuntamento de Deus é muito bom. Esse ajuntamento nos faz reafirmar a fé, nos fortifica, nos reanima, nos entusiasma, nos potencializa, é uma exortação de Deus, é um cuidado de Deus.
a gente se alimenta com o testemunho, com a experiência do outro, a gente tem a oportunidade também de se colocar, de ser aparado por Deus. Porém, meus irmãos, nós não podemos ficar vivendo de lugares, apenas de lugares que a coisa está no fogo, que a coisa está lá em cima, que é massa, que é cheio de gente. Nós temos que estar pronto a ir para lugares caóticos, para lugares em que há desordem, para lugares em que não há pessoas. Grupos pequenos. Pode pregar no meu grupo? Lá tem quantas pessoas? 2 pessoas. Vai lá. Amém? Amém? Não desmereça o lugar para onde Deus for te enviar. Não caia nessa tentação de escolher lugares para onde você vai. Não caia na tentação de desprezar o grupo que seja, o lugar que seja, que Deus venha a te mandar. Por quê? Porque enviaram João Maria Vianney para um lugar em que o bispo, inclusive, pensou em fechar. O bispo pensou em fechar aquela paróquia. E aí, como eles não viam muita coisa em João Maria Vianney, mandaram ele para lá. Ele chegando na cidade, conta-nos, né? A história que ele chegando na cidade, ele estava procurando, a cidade é um vilarejo pequenininho, e ele encontra um jovem de 16 anos de idade, pastoreando as ovelhas, já ao cair da tarde, início da noite. E aí ele chega e pergunta, né, ao jovem: jovem, me diga, onde fica Arras? E o jovem aponta, ali. Ele vê um pequeno vilarejo, diz que João Maria Vianney, na mesma hora, meus irmãos, se ajoelha e põe-se a rezar. Ele diz assim: nossa, mas como é pequeno. Se ajoelha e fica rezando. Meus irmãos, diz para mim se ele é carismático ou não é. Só um carismático faz uma coisa duas, né? Ele não, porque carismático, meus irmãos, ele não espera genuflexório para ajoelhar, não, meu filho. Um carismático, ele se ajoelha no chão mesmo. João Maria Vianney, ele para. Imagina, tu tá num diálogo assim: onde é que fica Itaguaí? A pessoa aponta ali. É ali? Bom. Gente, esse homem é louco ou não é? É louco, gente. Ele se ajoelha e fica rezando lá. Imagina um menino, pastorinho de ovelhas, ficou assim, sem entender nada. E aí, meus irmãos, ele levanta e fala assim: você hoje me mostrou onde é Arras. Chegará o dia em que eu mostrarei para você aonde é o céu. Outra coisa, meus irmãos, como João Maria Vianney aproveita-se de toda ocasião para evangelizar. Essa palavra, meus irmãos, deixou esse pequeno jovem chamado Antônio inquieto. E uma coisa interessante, se tornou um paroquiano dele. E uma curiosidade: esse jovem veio a morrer 1 semana depois da morte de São João Maria Vianney. Ou seja, João Maria Vianney falou o quê? Hoje tu me mostra Arras. Chegará um dia que eu te mostrarei o céu. Ele evangelizou esse jovem, mas foi para o céu primeiro e depois, né, o trouxe para junto do Senhor. Então, meus irmãos, a gente aprende aqui uma coisa, né? Nós não evangelizamos apenas quando estamos diante de uma assembleia ajoelhada, uma assembleia sentada como agora vocês estão. Uma pessoa, um homem, uma mulher do avivamento não evangeliza apenas quando lhe convidam, quando lhe dão um microfone. Evangeliza em toda ocasião. Prega oportuna e inoportunamente. E foi isso que João Maria Vianney fez, né? Então é importante estarmos abertos a isso também. Outro dia uma jovem chegou para mim e falou assim: padre, eu me sinto vocacionada, ministeriada à pregação. Eu estou sentindo falta disso, padre, né? Porque não tem me chamado à pregação ultimamente. Na minha paróquia, né? A jovem falou assim, porque essa jovem é pregadora. Falou assim: padre, nenhum grupo, nada, tem me chamado a pregar, estou sentindo falta disso. Eu falei: vai nas ruas, vai nas praças, eu te abençoo, eu te envio. Não espere ser colocado diante de um grupo, não espere ser convidado por alguém. Quer pregar? Vai às ruas. Toda hora se pode pregar, toda hora se pode evangelizar. Meus irmãos, a gente não fique nessa dependência de estruturas, né? Uma coisa que a gente deve aprender também com João Maria Vianney. Outra coisa, meus irmãos, aquele lugar lá, a paróquia, a extensão territorial de São João Maria Vianney, tinha apenas 200 pessoas, olha só. 200 pessoas. Não tinha ninguém, quando ele chegou em Ásia, não tinha ninguém para receber ele. Não tinha ninguém para acolhê-lo naquele lugar. E, no entanto, quando ele morreu, meus irmãos, as pessoas vinham de tudo quanto é lugar, peregrinando para ir até ele. Aquela igreja se tornou muito pequena durante o exercício ministerial dele. Meus irmãos, a gente vê que, de certo modo, João Maria Vianney foi o homem que clamou
talvez não com essa terminologia, mas ele clamou pelo avivamento. Ele foi um homem que o coração ardia, né, pelo fogo do Espírito Santo. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Porque veja, se ele chega no lugar, e uma outra coisa interessante, detalhe interessante é que João Maria Vianney chegou lá em Ás, e todo mundo, as pessoas não iam para a igreja, sabe por quê? Porque à noite, no horário da missa, existia uma taberna, uma casa de prostituição, e também um baile. As pessoas tudo iam para lá. Pois ele orou, ele pregou, e Ás foi avivado. Pregar para Deus? Ele orou, pregou. É o que ele podia fazer, orar e pregar. E Deus foi quem avivou. O que é avivar nesse sentido, meus irmãos? Deus fechou. Deus converteu os corações, fez os corações se voltarem para Ele, e esses dois lugares tiveram que fechar. Você crê que no estado do Rio de Janeiro há muitas realidades em que irão fechar quando você assumir a vocação, que hoje está cada vez mais se tornando clara para você, de um homem e de uma mulher que foi eleito, levantado, para clamar pelo avivamento do estado do Rio de Janeiro? E eu vou terminando, meus irmãos, dizendo aqui que a comunidade de João Maria Vianney não passava de uma comunidade morna. Quantas comunidades mornas você não conhece, hein? Paróquias, pessoas tíbias, pessoas insensíveis, pessoas indiferentes. Pois bem, o testemunho de João Maria Vianney mudou toda essa realidade. A sua oração, a sua pregação mudou toda essa realidade. E uma coisa, eu termino falando aqui com vocês, é que teve uma ocasião em que umas senhorinhas entraram lá na casa dele para poder fazer a limpeza. De vez em quando, as senhoras da igreja entravam para fazer uma limpeza na casa dele. E elas começaram a encontrar, desde que ele chegou lá, marcas de sangue no lençol dele, nas paredes. Se assustaram muito. Depois vieram a compreender que ele se penitenciava bastante. Era um homem que jejuava também bastante. Era um homem de oração, como foi dito aqui mais cedo, né? Ele se colocava na frente do Santíssimo às 11 horas da manhã e saía só às 4 da tarde. Teve uma ocasião em que uma pessoa curiosa chegou junto dele e falou assim: tu tem tanta palavra assim para dizer para Deus? Conta-me o que tanto você fala para Deus, porque você fica aí essas horas todos os dias. Olha, às vezes me falta a palavra, mas aí eu fico a olhar para Ele e Ele a olhar para mim. Estar na presença de Deus. Então, meus irmãos, como é importante a gente entender que para ter um coração adorador, como o de João Maria Vianney, e um coração adorador, meus irmãos, é um coração que tem paixão pelas almas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é apaixonado pelas almas. Então, quando nós oramos a Deus, nós não oramos para mudar Deus. Quando nós oramos, nós é que mudamos e nos tornamos semelhantes a Ele. Nós não oramos para que Deus tenha os nossos sonhos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, para que Deus se converta a nós. Não, nós oramos para que nós venhamos a nos converter a Ele, para que o desejo dEle passe também a ser o nosso desejo. Então, um grande sinal de que você está se convertendo é que aquilo que está no coração de Deus passa também a estar no teu coração. E Deus, Ele é apaixonado pelas almas. João Maria Vianney era apaixonado pelas almas, e você também, entregando-se a Deus, há de ser cada vez mais apaixonado. Eu dizia, meus irmãos, de verdade, no primeiro pregar para Deus avivar, eu estava, no primeiro pregar, essa é a terceira edição, né? No primeiro pregar para Deus avivar, eu posso dizer que eu experimentei algo extraordinário, uma ação incomum de Deus na minha vida. Porque, meus irmãos, eu estava num período de muito abatimento espiritual, um desânimo muito grande, como eu jamais havia experimentado em toda a minha vida ministerial. Com a graça de Deus, jamais eu pensei em deixar o sacerdócio, jamais eu me lamentei em ser padre, nunca. Com a graça de Deus, isso ainda não me aconteceu e peço que jamais aconteça. Porém, eu tive um abatimento, uma tristeza, um desânimo muito grande.
um desânimo na vida de oração, um desânimo em atender, em estar com o povo. Eu queria ficar recolhido, eu queria ficar retirado na casa paroquial, eu não queria mais estar com o povo, não porque estes me aborrecessem, era um problema meu mesmo, meu comigo mesmo, um abatimento que eu não sabia explicar por bem. E aí, meus irmãos, quando eu soube desse encontro, pregar para Deus avivar, não sei, algo de forma extraordinária, me fez, eu tenho que ir lá, e eu fui, eu fiz a inscrição, e aí aconteceu que eu tive que fazer a primeira missa na sexta-feira, porque houve algum problema que outro padre não pôde ir, e aí me ligaram, acho que, não sei se no mesmo dia ou um dia anterior, na quinta-feira, falaram assim: padre, o senhor vai estar aqui mesmo? A gente viu que o senhor se inscreveu, o senhor vai vir mesmo? Vai ficar? Quais dias que o senhor vai estar? Eu falei: vou estar sexta, sábado e domingo. Domingo eu devo me ausentar para celebrar umas missas, estou tentando conseguir uns padres para ficar no meu lugar, mas eu vou sim. E eu fui convidado, celebrei a primeira missa e fiquei no sábado e no domingo sentado no meio do povo lá, e houve um momento em que chamou os padres para frente e impuseram as mãos nos padres e oraram. Meus irmãos, eu repousei no Espírito Santo, como há muito tempo eu não havia experimentado mais, e era como de forma muito material, como se tivessem derramando um balde de sangue em cima de mim, porque eu não só via, como eu sentia. Eu caía assim no chão e eu sentia assim, como se alguém tivesse pego, como se fosse uma dinâmica, veio alguém correndo com um balde de tinta vermelha e jogou em cima de mim, porque caía, eu sentia aquele gotejar todo assim, e era interminável, muito tempo, aquele sangue, aquela coisa vermelha caindo em cima de mim. Quando eu me levantei, uma alegria, uma paz interior, e vou dizer, irmãos, que desde então, nunca mais eu me senti abatido. Na primeira edição do Pregar para Deus Avivar, nunca mais eu experimentei aquele abatimento, nunca mais. E desde então, meus irmãos, eu recebi aquele batismo, não foi um batismo apenas de alegria, não foi apenas um batismo o Senhor me deu novamente a alegria de ser salvo, como diz o Salmo 50. Dai-me, Senhor, de novo a alegria de ser salvo. O Senhor também estava me dando isso, mas Ele me deu, sabe o que também? Uma angústia, mas uma angústia positiva, um desejo de almas, um desejo de ser de Deus, uma insatisfação comigo mesmo o tempo todo, mas não negativa. O tempo todo eu tenho um desejo assim: não tá bom, Fábio, você pode dar mais para o Senhor, você pode obedecer mais ao Senhor. Fábio, você está frouxo, Fábio, você está preguiçoso, Fábio, você está impaciente, Fábio, você está se doando pouco. É uma angústia, algo bom. E eu percebo, meus irmãos, que é por aí. Depois de lendo alguns livros sobre avivamento, eu pude perceber que é por aí. Deus quer batizar-nos com essa angústia, com esse desejo. Deus quer fazer com que a gente se apaixone por aquilo que Ele é apaixonado. Deus quer, meus irmãos, dar a nós um coração avivado, um coração que se volte para os pobres. Deus quer nos dar um coração que chora pelos pecadores, chora pelos próprios pecados, chora também pelos pecados do Brasil, pelos pecados do mundo inteiro. Vamos pedir nessa Eucaristia que o Senhor venha, nesse Pregar para Deus Avivar, essa terceira edição também, batizar muitos com essa unção de alegria, com essa unção de renovo, que essa unção de entusiasmo, que essa unção de fervor, mas que também dê a nós um comprometimento de conseguir para o Senhor tantas almas quantos assim Ele as permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.